para que serve a cultura? Ela tem alguma finalidade em nossas vidas? Certamente sim, pois nós podemos observar uma grande diferença entre uma pessoa que tem cultura e uma pessoa que não tem cultura. Só que a cultura, ela não está relacionada apenas ao estudo, mas o critério de que o ser humano se utiliza para adquirir conhecimentos. Pois existem bons conhecimentos e existem conhecimentos fúteis, supérfluos, que não agregam nada ao ser humano e não o tornam culto. Então, nós temos pessoas que são altamente graduadas, são pessoas muito estudadas, só que culturalmente elas não desenvolveram um bom gosto. Para elas, tudo é cultura. Elas aceitam tudo como sendo uma manifestação cultural. Notadamente, as piores manifestações culturais, né? Como o funk, por exemplo. Então, nós temos pessoas que acreditam que o funk ele é uma cultura popular, que ele faz parte das manifestações culturais do povo, mas por quê? Porque essas pessoas elas não têm um tino, estas pessoas não têm um critério para analisar estas questões. Ser uma pessoa culta é saber julgar o que é bom e o que não é. E é esta definição que nós encontramos no livro Como Ser um Conservador, do filósofo inglês Roger Scruton. Ele diz que a função da cultura é fornecer ao ser humano a capacidade dele julgar o que é bom. Uma pessoa que tem uma cultura sólida, uma cultura bem desenvolvida, ela vai se deparar com as novidades que surgem a cada instante e ela vai conseguir julgar, discernir o que é bom do que não é. Vai conseguir separar a boa arte, a verdadeira arte, destes modismos comportamentais e degradantes que surgem apenas para promover a decadência moral, artística e espiritual da humanidade. Disso está cheio nos dias atuais. Músicas degradadas, filmes degradados, novelas degradadas, peças teatrais degradadas, que cumprem a função justamente de toldar a consciência humana. Um ser humano que tem a sua consciência toldada, ele aceita tudo como normal. Ele entra na fila da decadência humana e acredita que está fazendo grandes coisas. Por quê? Porque para ele o que conta é fazer parte dos modismos, é absorvê-los, é integrá-los em sua existência. E com isso o que acontece? A pessoa acaba destruindo a verdadeira cultura, que é algo espiritual. A verdadeira cultura está ligada ao espírito do ser humano. É o espírito, é a vida interior, é a introspecção que consegue fornecer ao indivíduo os critérios de que ele precisa para julgar corretamente a realidade. E quem não tem cultura, ele simplesmente não consegue julgar a realidade. Ele aceita tudo como normal, ele vai absorvendo as decadências do tempo presente. E com isso o que acontece? Ele próprio perde a sua integridade interior, perde a sua capacidade de discernimento e de lá por diante o caminho da decadência está formulado para o ser humano. E é por isso que a humanidade vive hoje num nível de decadência tão grande, porque a cultura foi destruída, a alta cultura, a verdadeira cultura. E no lugar disso foi colocado o quê? Os modismos. Os modismos, eles são confundidos nos dias atuais com a verdadeira cultura. Então as pessoas acreditam que para elas serem cultas, elas devem aceitar tudo como normal, elas devem absorver todas estas novidades que surgem e acreditam que deste modo estão evoluindo, estão transformando o seu modo de ver a realidade. Estão transformando sim, mas num aspecto e num sentido negativo e não positivo, que é o que a verdadeira cultura
nos propicia. Então, quando Roger Scruton afirma que a cultura ela permite ao ser humano julgar a realidade, as novidades, separar o bom do mal, o certo do errado, aquilo que nos beneficia daquilo que nos prejudica, o que ele está dizendo com isso? Que a verdadeira cultura ela é uma manifestação espiritual da nossa própria consciência, da nossa introspecção, da nossa vida interior. E quem tem isso dentro de si se torna uma pessoa criteriosa, uma pessoa exigente, que não aceita qualquer coisa como cultura e como arte, mas procura identificar o que há de bom nas manifestações humanas para então classificá-las como cultura, pois nem tudo é cultura. Ou vocês acreditam que tudo é cultura? Vocês acreditam que estas danças depravadas do funk brasileiro personificam uma cultura? Aquelas menininhas com aqueles shortinhos curtinhos enfiados no rabo, rebolando igual umas minhocas? Isso é uma cultura ou é a ausência de cultura? Certamente a ausência de cultura, pois quem tem uma ligação com a construção histórica da cultura humana, olhando para o passado, identificando as verdadeiras construções culturais, não aceita este funk brasileiro como uma arte e como uma cultura, pois dispõe de critérios que permitem fazer uma separação entre as diferentes coisas. O problema hoje é que os seres humanos eles não conseguem mais separar as manifestações. Eles tomam tudo como sendo igual, notadamente nesta era do politicamente correto, onde somos obrigados a aceitar tudo como normal. Estamos sendo forçados a corroborar com todas essas decadências humanas, como se elas fossem culturas, como se elas fossem artes, como se elas fossem obras realmente espirituais, sendo que não há nada de espiritualidade nisso, cultural e nem manifestação da consciência humana, mas sim a negação das qualidades inerentes ao indivíduo. Então a cultura, a verdadeira cultura, ela perpassa as diferentes temporalidades da existência humana, o passado, o presente e o futuro. A cultura ela tem as suas raízes no passado e nós precisamos preservar e conservar as manifestações culturais do passado. Quando nós fazemos isso, as absorvendo, nós temos critérios para julgar o presente e, a partir disso, também saber o que nós queremos no futuro. Uma pessoa sem cultura, ela não consegue nem julgar a realidade, muito menos pensar no futuro e fazer um projeto de futuro. Então, se as pessoas hoje estão tão perdidas, não estão conseguindo elaborar um projeto de vida, é porque elas não têm cultura. Elas perderam essa dimensão espiritual, introspectiva, interior que a cultura tem, funcionando como um critério de análise para discernir as coisas boas das coisas más. E foi efetuado um verdadeiro trabalho de destruição da cultura, tanto pelas elites globalistas, né, estes grandes empresários globais que querem dominar o mundo, querendo transformar os seres humanos em meros consumistas. Eles investiram pesado na destruição da cultura para que os seres humanos se tornassem vazios, tábuas rasas, capazes apenas de comprar e comprar e comprar. E também estes grupos esquerdistas promovem o mesmo trabalho, que é a destruição cultural para idiotizar os seres humanos, sem falar que estes grupos esquerdistas eles são utilizados pelas elites globalistas, né, realmente para nivelar a humanidade por baixo. E isso é o que temos nos dias atuais. Pessoas rasas e superficiais, sem cultura, que confundem a cultura com os modismos que vão aparecendo nos diferentes momentos, sendo que cultura
não é moda. Cultura é aquilo que sobrevive ao longo do tempo. É aquilo que vai agregando valores às novas gerações. E por isso que elas precisam olhar para o passado, se apropriar de tudo que é bom e que deu certo, para então poderem julgar as coisas corretamente no tempo presente e também fazer um projeto de vida no que se refere ao futuro. Quem tem uma compreensão elevada da cultura consegue fazer isso tranquilamente, porque a cultura ela permite ao ser humano julgar as coisas. Uma pessoa sem cultura, ela não julga nada e vai aceitando tudo como normal, que é o que vem acontecendo nos dias atuais. E por isso que os diferentes povos do mundo estão vivenciando uma terrível decadência moral, porque as pessoas não têm mais cultura para julgar e analisar as coisas. Então eu pergunto, como pode existir desenvolvimento humano deste modo? Não pode. Sem cultura, isso não é possível. Certo, gente? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!